Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje vamos falar sobre os projetos e os programas de intercâmbio que o Rotary possui. Inclusive estamos recebendo aqui no estúdio TV Câmara o Arthur Mohamed, que será um intercambista. Arthur, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui. Eu queria te agradecer, já te agradeci pessoalmente, né? Mas agora em público, ao vivo, te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Excelente, Arthur. Bom, você que nos assiste, olha só que interessante. O Rotary possui um programa de intercâmbio de jovens. Então, jovens que têm de idade de 15 a 19 anos têm a oportunidade de conhecer outras culturas, viajar para outros países, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse programa de hoje, tá? Então, vale a pena você participar, se você conhecer também algum jovem nessa faixa etária, ficar atento para os próximos editais que a gente tiver aos próximos anos. Quem sabe você que nos assiste aí também pode ser um intercambista como o Arthur. Né, Arthur? Isso mesmo. Já fala pro pessoal que nos assiste para onde que você vai. Eu estou realizando um intercâmbio de longa duração, ficar um ano na Suíça, na região alemã da Suíça, no extremo noroeste. Excelente. Ao longo do programa a gente vai explicar melhor para o pessoal que nos assiste como que você fez para participar desse processo seletivo, né? Como que vai ser esse seu intercâmbio, essa sua viagem. Isso mesmo. Mas antes, vamos apresentar melhor você para quem nos assiste, né, Arthur? Com certeza. Bom, você nasceu em Tupã mesmo? Não, eu sou natural da cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, 200 e poucos quilômetros daqui. 90 e poucos mil habitantes, não dá tanta diferença assim de Tupã. Excelente. E quando que você veio para Tupã? Olha, eu já estou aqui faz mais ou menos uns 7 anos, né? Meus pais vieram, a gente mudou para cá, né? Na verdade eu fui primeiro para Joinville, lá no sul, e depois meu pai, por causa de um concurso público e tal, a trabalho, a gente veio para cá. Há 7 anos. Excelente. Qual que é o nome do seu pai e o nome da sua mãe, Arthur? O nome do meu pai é Hassan Mohamed Starr, ele é o tabelião do cartório de notas. E o nome da minha mãe é Cássia Laurinda da Silva Tarra também. Excelente. O seu pai então tem o cartório aqui próximo do Correio de Tupã? Isso, do lado do Correio, atrás da prefeitura. Muito bom, olha só que legal. O Arthur, e onde que você estuda então? Até porque você tem essa faixa etária de 15 a 19 anos, né? Mais precisamente você tem quantos anos? Tenho 16. 16 anos. E onde que você estuda? Eu estudo em Pompeia, no Colégio Sunji Nishimura, que é o colégio patrocinado pela Jacto, né? Fundado pela Jacto. Não é o Senai, né? Mas fica no mesmo terreno. É um colégio particular. E aí, por meio de indicações assim, de amigos, eu acabei indo para lá. Certo. E como que você ingressou no Colégio Sunji Nishimura em Pompeia? Justamente, por indicações de amigos meus que já estudavam lá, né? Sim. Especificamente o José Eduardo, que é o filho do Shigeru. Ele estudava lá, e ele é um grande amigo meu, e aí ele me recomendou, falou, tá, o colégio é muito bom, né? E como eu já ia ingressar no primeiro colegial, que é uma etapa assim transformadora, né? Tudo muda, as provas ficam mais difíceis, e a matéria destinada ao vestibular, eu optei por uma né? Por uma escola assim de um calibre maior. Excelente, muito bom. Ô, Arthur, e o que te motivou no sentido da metodologia que essa instituição utiliza? Como que é essa metodologia, então? A Jacto é uma empresa assim, bastante visionária, né? Eles investem muito nessas questões sociais. E o fundador, que é o Sunji Nishimura, ele se preocupou em transformar, né? Criar funcionários capacitados para trabalhar na empresa dele. E aí ele criou essa escola que tinha como o objetivo principal formar pessoas melhores, tal, com consciência, etc. E assim, a administração da escola, que é excelente, eles buscaram trazer um método de ensino canadense para a escola. Eles foram lá no Canadá, né? Eu não vou saber especificar a cidade, mas entraram em contato com um educador bastante famoso chamado Tom Rudnick, que é o diretor da Masters Academy, e ele trouxe um método, né,
assim, bem diferenciado quanto à educação, que é o fazer para aprender. Então, assim, os professores estimulam muito a gente a pesquisar mais, em vez de só aplicar a aula, entende? Não só mais aquele escuta, escreve e prova. A gente precisa pesquisar bastante coisa por conta própria. Excelente, ou seja, não é o papel do professor somente o professor fala em sala de aula, Exatamente. mas sim os alunos eles se tornam também protagonistas da aula e também pesquisam e trazem também material para a aula? Justamente. É uma metodologia que faz com que você desenvolva o autodidatismo, né? Você tem que, por obrigação, aprender a aprender por conta própria, né? Sem necessitar de um educador e tal. E eu achei, assim, foi o ano em que eu mais estudei e aprendi na minha vida, o primeiro colegial lá. É mesmo, Arthur? Porque, assim, os professores, não só o método, né? Mas também os educadores selecionados, eles são diferentes. Você percebe isso pela maneira com que eles se relacionam com os alunos. Tem diversos professores lá dos quais eu sou amigo, vou ser eternamente, sabe? Sim. É uma experiência, assim, incrível que eu tive lá. Ou seja, acaba modificando também essa relação de professor como o dono do conhecimento exclusivamente, mas sim uma relação de troca de experiências, né, uma troca de conhecimento, e vocês, alunos, têm que colocar bastante a mão na massa também, então. Com certeza. As provas lá também são diferentes, né? Lá a gente tem, em vez de, por exemplo, uma prova por dia, a gente tem 5 provas toda segunda, no período de provas, né? E de matérias diferentes, justamente para simular o Enem. E aí, por exemplo, tem as provas P1, que são objetivas, e as P2, que são dissertativas. Então, eles buscam, assim, no colegial principalmente, que é só no colegial que tem esse tipo de prova, né, que é dissertativa e objetiva, eles buscam simular exatamente as fases que os vestibulares procuram avaliar a gente, né? Ótimo, excelente. Ô, Arthur, e conforme você tinha comentado anteriormente, né, a preocupação do Shunji Nishimura era trabalhar, né, um trabalho social principalmente, né, mas trabalhar com esses jovens, dando a eles condições de ter acesso a uma ótima educação, né, no sentido de conteúdos para vestibulares, conteúdos profissionalizantes, mas também a formação, né, desses jovens como pessoas mesmo, né? E nesse sentido, o que vocês desenvolvem de projetos ambientais ou sociais ou humanitários ali dentro da instituição que você poderia ressaltar e destacar para o pessoal que nos assiste? O colégio, em si, ele já é totalmente assim, preocupado com todas as séries, né, nessa área. Para cada ano, eles têm algum meio de ingressar essa parte do desenvolvimento voluntário, social e científico. Mas no colegial, eles ingressaram com um novo, assim, não sei se novo, né, mas para mim foi inédito, método de avaliação para complementar a nota, que é o TCA. O TCA foi o primeiro tipo de projeto que eu tive a oportunidade de participar, que tem como objetivo trabalhos assim de alto calibre, assim, que você tem que fazer muita coisa, mas também voluntário e social, humanitário. O TCA em si, ele chama a sigla, né? É trabalho de conclusão de ano. Nele você tem a oportunidade de desenvolver um tipo de um artigo científico com algum projeto, só que de forma minimizada, né? Tanto que é de ano e não de curso, eles simulam um TCC. E lá, esse foi o primeiro trabalho comunitário e científico que eu fiz. Eu desenvolvi um aquecedor solar. É um equipamento, um aparelho que você instala no topo da casa, né? No superior da casa, e ele tem como principal função aquecer líquidos, né? Mais especificamente água. Então, para quem não tem, por exemplo, um aquecedor elétrico no chuveiro, ele utiliza o sol, né? A incidência solar, e aquece por meio de um efeito estufa a água que está lá dentro. Aí, por diferença de densidade, né? A água quente sobe e a água fria empurra. Então, eu desenvolvi isso com materiais recicláveis e tal, tudo em auxílio do professor. E aí isso foi apresentado, tal, e é um trabalho assim com potencial de
de aplicação social enorme, porque a principal aplicação dele é em hospitais, em lares, né, como por exemplo a Casa Brassi, poderia ser um alvo em potencial, né? Esse tipo de estabelecimento. Excelente. E quando você fala que vocês utilizaram materiais recicláveis, que tipo de materiais seriam esses? Isso, ele foi desenvolvido com garrafas PET, caixas de leite Tetra Pak e cano PVC. Lógico, tem a cola também, né? Utilizamos lixa para lixar o cano, para que a cola pegasse mais aderência, mas assim, no grosso é cano PVC, caixa de leite e garrafa PET. Excelente, muito bom. Parabéns, Arthur. Obrigado. Parabéns pelo trabalho realizado, né? E também essa visão que você pode ampliar, né, esse estudo, esse projeto para outras instituições que precisam aí de água aquecida e que às vezes não tem o recurso financeiro para colocar um aquecedor solar, né, desses comerciais que a gente está acostumado a ver, né? Muito bom. Arthur, e de que forma que você conheceu o Interact e o Rotary também? Eu não faço parte do Rotary, né? Eu ingressei, assim, comecei a participar das reuniões e conhecer o que é o Rotary por causa do intercâmbio. E com o intercâmbio veio o Interact, porque a maioria dos intercambistas, eles são convidados a fazer parte do Interact, porque o Interact ele é uma organização, né? É tipo um Rotary, só que para jovens, numa faixa etária aí de 14 a 19 anos, né? Porque depois vem os Rotaract, os Rotex. É uma organização que presta esse tipo de serviço voluntário em prol da sociedade, da comunidade. Então, para que os intercambistas tenham uma experiência rotária, né? Com toda que leve a mensagem do Rotary e para que o Rotary existe para o outro país, né? Eles convidam a gente a participar do Interact, justamente para ter essa experiência voluntária e tal. Ótimo, muito bem. E você está dentro do Interact há quanto tempo? Eu entrei assim recentemente. Faz mais ou menos um mês que eu comecei a participar das reuniões. Na próxima reunião eu já vou ser reconhecido como um membro oficial, tanto que, se eu não me engano, dia 23 vai ter a entrega da posse, né? E eu e mais uns 6 novos membros vamos ser reconhecidos como interactianos. Então faz mais ou menos um mês aí, é bem recente. Ótimo, bem recente, mas já estão aí abrindo ótimas oportunidades para você, né, Arthur? Com certeza. Muito bem. Bom, e você que nos assiste, olha só que história interessante aqui do nosso querido estudante Arthur Mohamed, né, que vai ser aí nosso intercambista, indo agora para a Suíça. Quando você vai para a Suíça? Dia 8 de agosto. As malas já estão prontas? Então, né? Estamos agilizando. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto também do projeto de intercâmbio do Rotary. A gente vai fazer um breve intervalo, é só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.